falando de tarifaço, falando de contas públicas, falando de aperto, falando de inflação, tudo isso faz parte da negociação, olhando lá para 2026. A gente vai entrar num ano eleitoral e ainda por cima com um orçamento que parece bem apertado e já aí recheado de incertezas para os economistas, lembrando que o orçamento de 2025 já veio ali custando muito para convencer e trazer credibilidade. A gente tem alguma fragilidade aí que possa eventualmente afetar o risco de execução da meta fiscal? Temos muitas fragilidades, não é só uma, é isso que tem sido apontado desde sexta-feira à noite, quando a gente teve essa peça orçamentária sendo apresentada, Clarissa. Então, assim, se por um lado a gente tem o ministro da Fazenda dando esse recado para a oposição, quero que você vinha pontuando aqui, porque isso ficou muito claro nessa fala dele em relação a esse tarifaço, que ainda vai mexer bastante durante os próximos dias, o que ele deixa claro é que é o seguinte, olha, isso aqui foi aprovado no Congresso, aprovado inclusive pela oposição, então, portanto, a gente não está fazendo nada de errado, e não está mesmo. Se a gente para poder pensar em relação à lei, em relação ao que o Brasil pode fazer nesse momento, tá certo. O problema é o time disso, né? O momento que isso é feito, que isso tem gerado uma grande preocupação, principalmente no setor exportador, como eu vinha mostrando aqui para vocês, né? Isso, os empresários acreditam que isso pode acabar no final atrapalhando mais do que ajudando. Bom, esse é um ponto. Do outro, aí a gente tem essa questão do orçamento, porque a percepção dos economistas é que as receitas estão sendo, mais uma vez, superestimadas e as despesas subestimadas. E isso não acontece só de agora, isso acontece desde lá de trás. E o resultado final pode ser uma percepção de aumento de risco para o Brasil, afastando investidores. Vamos esmiuçar aqui um pouco dos destaques desse orçamento, Clarissa? Eu vou convidar vocês novamente aqui para a tela, só para poder vocês entenderem o que a gente teve dos principais pontos, tá? Alguns dados, gente, porque esse projeto orçamentário é gigantesco, de mais de trilhões, né, de reais, mas a gente chama atenção para a primeira linha, que é o que sempre é olhado assim de cara. Meta fiscal, resultado primário, é sempre olhado de cara. E para o ano de 2026, o governo manteve essa projeção de um superávit relacionado a 0,25% do PIB brasileiro, o que significa, na prática, 34 bilhões e 300 milhões de reais. Esse é um ponto, certo? Só que, se a gente olhar todas as linhas bonitinhas aqui do orçamento, não é bem um superávit que o governo tem. O que o governo apresentou no projeto orçamentário foi um déficit de 23 bilhões e 300 milhões de reais. Aí você deve estar se perguntando, mas como chegar nessa meta de 34 bilhões e meio praticamente de superávit, Débora? Por quê? No projeto a gente tem algumas despesas ficando novamente de fora, que também não está errado. A lei permite que isso aconteça, de que a gente tenha, por exemplo, precatórios de fora dessas contas aqui do orçamento, projetos governamentais como, por exemplo, o pé de meia, ou seja, a gente tem algumas despesas ficando de fora. Somando todas essas despesas de fora do orçamento, a gente chega à marca de quase 58 bilhões de reais. Então, tirando essas despesas, a gente consegue zerar esse déficit e chegar aqui nesse superávit de 34 bilhões e 300 bilhões de reais. É errado? Não. São artifícios e brechas que o arcabouço dá nesse momento, que a contabilidade permite que o governo faça. A leitura, a percepção é que fica ruim disso tudo. Por quê? Porque para chegar nesse superávit, ainda assim, o governo está contando com receitas que não são garantidas, como, por exemplo, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, entre outros fatores que a gente poderia passar o resto da manhã aqui falando. Mas eu vou trazer outros pontos aqui para a gente observar. Salário mínimo. Manteve o ajuste real do salário mínimo com alta de 2,5%, R$ 1.631, ficando até R$1 a mais do que já tinha sido previamente anunciado, né? Nas emendas parlamentares, e aqui a gente tem um processo que também preocupa bastante, porque isso acaba engessando a margem de manobra que o governo tem. E o direcionamento que a gente tem nesse momento, pelo menos para as despesas discricionárias, é de 40 bilhões e 800 milhões de reais, das emendas parlamentares discricionárias. Bom, só que a gente ainda tem aquelas emendas de comissão, e essas ainda não foram inclusas nessa situação, que são 11 bilhões e meio. A gente vai ver como que o governo vai incluir nessa história. E aí, além disso, a gente tem nesse orçamento, nessa peça orçamentária que foi apresentada, a margem de aumento de despesas para o ano que vem de 7,4%, o que resultaria em 168 bilhões de reais de, pelo menos, né, de chances de despesas, de aumento de despesa para o ano que vem.
E aí, se a gente for olhar realmente para todas as despesas do ano que vem, aí tem pontos bastante preocupantes. A questão da Previdência, Clarissa, permanece preocupando, passando da casa dos trilhões de reais, mais de 1 trilhão e 100 bilhões, e com projeções do próprio governo de que em 3 anos a gente pode chegar à marca de 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Isso preocupa bastante e vai injetando cada vez mais, né, essa margem de investimento do governo. Só vou trazer aqui no projeto de lei orçamentário uma outra perspectiva, outros pontos importantes, que foram as projeções feitas, né, do mercado, as projeções econômicas, as principais projeções econômicas feitas pelo mercado. E aqui eu vou chamar a atenção porque o governo se mostra, mais uma vez, bem mais otimista do que o que a gente tem na realidade sendo projetada pelos principais economistas do mercado. Bom, no PIB, na atividade econômica, o projeto de lei orçamentária traz uma atividade econômica em 2,44%. Só que a projeção do mercado, isso aqui é até a projeção do Boletim Focus da semana passada, o de hoje saiu agora há pouco. A projeção do Focus de hoje é de 1,87%. Na semana passada, 1,86%, de hoje, 1,87%. Gente, é uma diferença muito significativa para essa atividade econômica. O que explica essa diferença? É que aqui, esse atual governo que tem um perfil de investir mais em programas de governo e em incentivos, significa que o governo vai gastar mais para incentivar essa atividade econômica. E isso preocupa lá na trajetória da dívida pública, que no final das contas isso tem sido observado. Bom, na inflação, o governo está prevendo aqui uma inflação no ano que vem de 3,60%. No último boletim Focus estava em 4,33%. Houve uma pequena redução nisso aqui, também para esse ano que vem, para 4,31% de inflação, ou seja, portanto, o mercado ainda prevendo a inflação muito alta. Aí eu chamo a atenção para isso aqui, ó, taxa Selic. A taxa Selic, o governo foi bem mais conservador, prevendo para o ano que vem 13,11%, enquanto o mercado já prevê uma taxa Selic menor, 12,5%. Isso aqui pode ser explicado porque o governo sabe que vai entrar mais nessa questão do gasto para poder incentivar a atividade econômica, que pode resultar num processo de inflação, para não resultar na inflação, uma taxa Selic maior, porque a gente sabe que inflação alta, principalmente em ano eleitoral, não é nem um pouco interessante para o governo. E por fim, gente, aí a maior discrepância nesse momento, que é o resultado primário, né, que a gente tem o governo prevendo um superávit, 0,25%, enquanto o mercado está vendo um déficit de 0,60%. Olha essa discrepância, Clarissa, é uma diferença muito grande, né, nesse momento, portanto, entre a visão do que o governo espera para o orçamento do ano que vem e do que realmente o mercado vai vendo para o ano de 2026. E a percepção, a leitura é de que não traz credibilidade essa peça orçamentária, isso pode acabar aumentando o risco, já que é muito questionável, muito frágil em diversas dessas linhas, né? Mesmo a gente tendo um secretário que explicou na hora da apresentação da peça orçamentária, a gente, em 10 anos é a primeira vez que a gente vai apresentar um superávit primário. Só que 10 anos atrás a gente também não tinha tantas despesas de fora do orçamento. Então essa base de comparação também a gente precisa ter um pouco de cautela, né?